exclusividade ao partir. Lucas 24, de 13 a 19, eu estava lendo e gostaria de ler junto com vocês. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que lhe perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todos o povo. Eles partiram. Eles partiram. Partir. Eles estavam por 3 dias ao lado dos demais discípulos, todos eles tristes, porque a situação estava chata. Jesus tinha morrido, eles estavam sem o líder, Jesus não tinha dito, assume tal pessoa, existia uma certa liderança indireta, mas todos estavam atônitos com o que tinha acontecido. A alegria do coração deles possivelmente tinha diminuído. Eles não tinham conseguido ainda digerir o que tinha acontecido. E esses 2 discípulos falaram: estou indo embora. E caminharam para a cidade de Emaús, eles partiram. Ao partir, eles começaram a discutir. E discutiam entre si: poxa, por que tem que ser assim? Olha, Jesus não era para ser assim. Cadê aquela espada que eu esperava? Cadê os romanos mortos? Cadê os injustos, aqueles maldosos sendo tomados e colocados e repreendidos e se arrependendo dos seus pecados? Cadê aquele reino que foi pregado? E estavam discutindo, por que ele tinha que morrer, por que ele tinha que ir para a cruz. Por quê? E Jesus chegou perto. E não é que eles estavam tão entretidos no que faziam, que não se aperceberam quem é que chegou perto? E Jesus, de uma forma simples, perguntou: estou vendo vocês discutir, qual é o assunto? Na hora, eles se voltaram tristes. Qual é a tristeza deles? Ué, como é que você não sabe o que aconteceu? Como? Não tem lógica. Mas o que é que aconteceu? Jesus. É interessante como Jesus pode estar do teu lado e você não consegue enxergar porque você partiu. Você parte. Você parte da realidade e não consegue ver o sobrenatural de Deus trabalhando na sua existência, trabalhando no seu dia a dia. Você deixa sufocar as coisas à volta e diz: bons foram aqueles dias lá atrás, mas estes eu não me alegro em nada que acontece. E Jesus está do seu lado dizendo: o que você está falando? Qual é o assunto que você está discutindo? Em que momento eu te deixei? A história continua. E eles convidaram Jesus para entrar na casa sem saber que era Jesus, porque estava caindo a tarde. E Jesus era uma pessoa que conversava bem. Eles gostaram do diálogo. Porque Jesus começou a conversar com eles e dizer: poxa, vocês não prestaram atenção o que vocês estão falando? Está contrário ao que Jesus falou? Como uma terceira pessoa, ele começou a explicar o que é que era. E eles ficaram com o coração incomodados. Mas mais uma vez, eles partiram. Eles não deixaram que isso aparecesse. Afinal, eles eram discípulos de Jesus. E esse que estava falando, eles nem viram na multidão. Mas agora convidam para entrar na casa deles. E ao entrar na casa deles, Jesus pega o pão e parte. E é isso que ele está fazendo na tua vida hoje.